final, você conseguiu baixar o que eu te mandei no e-mail? Aqui já. Eu coloquei no último slide a programação das últimas aulas para a gente conversar e passar para vocês, tá bom? Que o curso já está quase chegando ao fim. Agosto vocês começam aí o básico 2, então aí a gente vai passar aí a programação, tá bom? Boa noite, Gilvan, tudo bem? Vamos começar agora, chegou quentinho. Tá bom? A gente vai fazer oração, então. Então vamos lá, fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade. E novamente vamos emitir muitas vibrações para o Rio Grande do Sul, para toda aquela população, para as crianças, para os adultos, para os voluntários, que eles possam ter a força, a perseverança, para continuar auxiliando tanto no resgate quanto no acolhimento dessas pessoas, aos animais também, que foram milhares resgatados. Possamos emitir as nossas vibrações para a equipe espiritual que lá está, trabalhando também incansavelmente. Que possamos enviar as nossas melhores vibrações. Trazendo um acalanto para os que estão desesperados. Trazendo a fé e a esperança, não permitindo que se entreguem, Senhor, e se abatam diante de tantas adversidades. Sabemos, Senhor, que tudo acontece conforme a sua permissão. E agradecemos e vemos, Senhor, a grande união de caridade que estão despertando nos corações das pessoas para auxiliar os nossos irmãos gaúchos. Que essa corrente de solidariedade continue como um grande exemplo e força a ser seguido. Sabemos, ó Pai, que às vezes os momentos de dificuldade são nos oferecidos com esse objetivo, para que possamos estender a mão para o nosso próximo. Que possamos sempre, mesmo à distância, poder ajudar de alguma forma. Agradecemos ainda, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje, nesta aula, protegidos em nossos lares, quanto tantos perderam tudo. Obrigada, ó Pai, mais esse dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre consciência espírita. E eu acho que assim, que ela vai trazer algumas informações, mas é mais, na verdade, reflexões sobre o que é consciência, por que consciência espírita. Todos nós, em algum momento, nós tivemos esse despertar, né?
O despertar que nos levou para algum lugar, ou que nos trouxe aqui até a doutrina, que nos trouxe, por exemplo, até esse curso, que nos trouxe a uma casa. Então, em algum momento, é como se uma chavinha virasse e que a gente começasse a olhar o mundo, as coisas à nossa volta de outra forma. Isso é o início de um despertar de uma consciência. E quando a gente fala de consciência espírita, é a mesma coisa, é a consciência. E aí a gente vai vendo ao longo da aula o que isso na verdade significa. Mas todos nós, em algum momento, tivemos aquele clique. Opa, tem alguma coisa aqui que está diferente dentro de mim. Então, não adianta também a gente obrigar ninguém a despertar, porque isso é impossível. É impossível a gente falar que a gente conscientiza alguém, porque isso também não acontece. E aí a gente também vai entender o porquê disso tudo, mas o que a gente pode fazer é trazer as informações, trazer conhecimento, trazer reflexões, mas a forma como cada um vai receber, cada um vai ordenar dentro de si tudo isso que percebe no mundo, no mundo, né, do lado de fora, como que vai trazer isso para dentro, como vai botar luz nisso, é pessoal e é de cada um. Né? Então, já um grande educador brasileiro, Paulo Freire, ele dizia que ninguém conscientiza ninguém. O que a gente pode fazer é dar umas cutucadas, mas o processo de consciência, ele é pessoal, interno e intransferível. Quer dizer, você não transfere a sua consciência para ninguém, tá bom? Você pode transferir conhecimento, mas não a consciência. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar primeiro com essa pergunta. E aí eu gostaria da participação de vocês. O que vocês acham que é consciência? Quando falo em consciência, que palavra vem assim à cabeça logo de imediato? O que vocês pensam sobre isso? Eu apostaria, né, na minha concepção, quando a gente fala da consciência, são as faculdades mentais. Né? O que são as faculdades mentais? Dentro do consciente. Né? Vamos fazer as coisas conscientemente, né? Seguindo a língua portuguesa. Sim, a gente sempre tem que partir do senso comum, Gilvan. O senso comum, o que é? É muito do conhecimento que a gente já veio adquirindo, né? Que a gente veio adquirindo, mas, bom, quem mais? Não tem aquele... Você tem consciência do que você está fazendo? Você tem consciência do que você está fazendo? Ou a gente trabalhando pelo antônimo, o inconsciente? Eu acho que é mais fácil a gente falar assim, nossa, aquela pessoa está inconsciente. Então, o que quer dizer quando uma pessoa está inconsciente, né? Que é o contrário do que é o estar consciente. Posso explicar também? Pode, claro. Eu diria que consciência tem relação com ter conhecimento. Uma coisa nesse verbo assim de conhecer. Ter conhecimento. Então, ó, o Gilvan já falou de faculdades mentais, e você está agregando agora o ter conhecimento. Quem mais gostaria de falar? Tem levar em consideração que a consciência está muito ligada, a gente falando de espiritismo, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento da nossa vida que estamos aqui encarnados. O inconsciente seria a voz da alma, a voz da nossa inteligência superior, que é a nossa alma, então, que vem lá do inconsciente. Inconsciente, você está falando agora mais um viés psicológico? Do viés espiritual mesmo, assim, né? Espiritual. É o que a gente lembra que nessa encarnação, o inconsciente seria as outras encarnações, a nossa visão de alma, assim, mais completa. E o que está consciente é o que a gente está vivendo aqui agora, que a gente sabe desde quando a gente nasceu ali, o que a gente está vivendo aqui e tal, bem carnal mesmo. O inconsciente seria uma visão mais espiritual, que às vezes a gente tem esses vislumbres quando a gente tem alguns sonhos bem realistas, né, bem espiritual, assim. Aí
Eu acho que na visão espiritual eu determinaria assim, ó. Legal. Mais alguém gostaria de falar? A Poliana quer falar. Não? Então vamos seguindo. Pode passar, Wagner, por favor. Eu gosto muito de trabalhar com a etimologia da palavra, né? De onde ela veio, a origem dela. E aí aqui fala que a palavra consciência vem de conscientia, de consciens, consciere, que significa estar ciente e com a intensidade do saber. Também encontramos uma possível raiz formada de junção de duas palavras do latim, que era o conscius, mais o science. Conscius, que sabe bem o que deve fazer, e science, que é o conhecimento que se obtém através de leituras, de estudos, de instrução e de erudição. Vamos pegar esse do latim, principalmente, que fala, é que sabe bem o que deve fazer. Então, essa palavra do cônscio estaria também ligada a atitudes morais. Vamos pensar? E vamos pensar que o nosso objetivo enquanto espíritos é evoluir moralmente e intelectualmente. Então, se a gente evolui moralmente e intelectualmente, a gente, a princípio, está evoluindo a nossa consciência. Por quê? Porque tem a parte de saber bem o que deve ser feito, então você fazer bem, e a parte do conhecimento que você vai adquirindo através da parte intelectual. Então isso é uma origem do latim, então eu já vou a gente começar a amarrar algumas informações para que depois cada um crie aí o seu conceito. Pode passar, Wagner, por favor. Mas o que é afinal consciência? São os nossos pensamentos? Podemos afirmar que o pensamento é o veículo, a estratégia, a forma de conscientização do homem, como avaliador da realidade. Nesse sentido, o avaliador só poderá ser plenamente desenvolvido se tiver em mente não apenas a consciência de si, que envolve a interioridade, mas também a consciência do outro, que envolve a exterioridade. Então, a consciência, ela está ligada, na verdade, ao grau de percepção que a gente tem da gente e ao grau de percepção que a gente tem do outro, e pensando o outro não só pessoas, mas o outro como algo externo. Tudo é o outro, né? É o ambiente que você está. Então, quanto maior a minha percepção de mim mesmo, quanto maior a minha percepção do externo, maior será a consciência que eu estarei desenvolvendo, tá? Então, ela tem muito a ver com percepção. E se a gente pensa que a percepção, ela passa pelos nosso corpo físico, né? Então, eu percebo o mundo através também da visão, da audição, do olfato, da pele, né? Que são os meus órgãos perceptivos, mas a percepção, ela também passa por um outro caminho, que é como eu dou significado para aquilo que meu corpo está percebendo. Como que eu trago, como que eu organizo essas informações internamente? Então, tudo isso faz parte da consciência. Então, a gente falar que é só pensamento, não. A consciência é algo maior do que só um pensamento. Então, falar que, por exemplo, as nossas faculdades mentais, como o Gilvan falou, é a máquina que faz isso organizar, mas ela em si não é a consciência. A consciência, ela extrapola um pouco essa parte física e a gente vai entendendo melhor daqui a pouquinho. Pode passar. Mas a outra perguntinha, que hoje eu estou a fim de cutucar vocês. Mas onde fica a nossa consciência? Nariz fica aqui, a boca fica aqui, a orelha fica aqui, a bochecha. Mas e a nossa consciência? Onde que ela fica? Onde fica a nossa consciência? Aí eu vou com o Alex, lá na experiência, na educação, na cultura, no que saber separar o que é certo e o que é errado, né?
Quem mais? Eu diria que fica na alma. A consciência, ela é falada em vários lugares que ela é o próprio espírito. Tanto que quando a gente desencarna, a gente fica livre da matéria, a gente tem consciência de tudo que a gente fez, inclusive naquela encarnação. Ou como o Wagner falou, a gente pode ter prelúdios de momentos de outras vidas que se tornam conscientes enquanto a gente está aí encarnado. Então, a consciência, ela é uma característica do espírito. A matéria, novamente, ela é uma forma de manifestar. Assim como a matéria, o nosso corpo físico, é o aparelho para manifestar o nosso espírito. Mas ele em si não é o espírito. Então, a consciência, ela está muito mais ligada ao espírito ou alma, como a Alex falou, porque quando a gente está encarnado, a gente diz que a gente, né, tem a alma, mas que ela pertence, ela fica, entre aspas, nesse lugar. Mas enquanto a gente está encarnado, onde que fica, né, materialmente falando? Onde será que ela é armazenada, né? Então, a gente vai ver que tem um pesquisador, pode passar, Wagner, por favor, que ele desenvolveu uma teoria científica. Então, ele é um cientista, ele não tem nem nada a ver com essa questão, espiritual. Então, ele é um mistério que já vem, assim, sempre o homem quis entender isso, onde fica a consciência humana, o que é a consciência humana. Então, passa por questões filosóficas, já desde Platão, por questões científicas. Só que, na verdade, é difícil de se provar. E esse professor, né, o John Joe McFadden, ele desenvolveu essa teoria científica que ele acredita, e não só acredita, mas ele também está comprovando, que esteja na energia eletromagnética gerada pelos impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios. Então, é uma energia. E se a gente for pensar que o nosso espírito, ele também, quando a gente perde o envoltório material, ele também é um fluxo de energia, né, que não se perde, que se mantém vivo. Então, olha só como está chegando perto a questão da ciência e o que o espiritismo traz. Então, ele acredita que esteja nessa energia e que é a experiência dos nervos se conectando ao campo eletromagnético autogerado do cérebro para conduzir o que chamamos de livre-arbítrio. Essa palavra estava na pesquisa dele. E nossas ações voluntárias. Então, as ações voluntárias, que a gente fala que também o espírito, ele demanda a vontade, né? Que não adianta só a gente ter o moral e ter só o desenvolvimento intelectual se a gente não tem a vontade de melhorar, progredir, aprender ou se movimentar. E fala, nessa pesquisa dele que ele traz, ele associa muito a consciência ao campo de energia do cérebro. Então, não é necessariamente o cérebro, mas o campo de energia que fica à volta. E aí, quando a gente também pensa no que o espiritismo vai trazendo para a gente sobre esse autoconhecimento nosso, a gente também vê que o cérebro é a faculdade nossa mental pela qual o espírito se manifesta. Então, por exemplo, quando tem até a questão, né, das mesas mediúnicas, desenvolvimento mediúnico, é pela faculdade mental que o médium consegue se conectar espiritualmente, pelo perispírito também ter essas sensações, do que está acontecendo, enfim, e fazer toda aquela troca. Mas se a gente começa a pensar que esse consciência, esse campo de energia, a gente vê também que ela é muito maior do que só realmente ao que a gente vê, ao que a gente enxerga, ao que a gente sente. Se é o campo de energia, o nosso espírito já está percebendo a energia daquele lugar, a energia daquela pessoa, mesmo que visivelmente olhando
a gente não tenha nenhuma pista de algo, mas a gente sente. Então, o que eu quero falar para vocês é que a consciência, ela é maior do que tudo isso. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de completar, falar alguma coisinha? A localização, talvez, mais próxima, no caso da mediunidade, é a glândula pineal, né? Sim. E ali mostra que, tem estudos científicos que já fizeram testes, de que eles chamam a glândula do sono, que é a única glândula, a única área do cérebro, quando a gente vai dormir, né? Tem aquele sono profundo, sono REM, que se desliga completamente o cérebro, a única região que fica ativa é a glândula pineal, que o Chico já falou isso já em 1900 e bolinha, e aí, da época que o Chico falou, ela era tratada como uma massa cinzenta, ela não era tratada como nada especial. Aí, estudos mais recentes, eu digo de 2000 e pouco lá, 2015 aí, mostra que ela é uma glândula extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo inteiro, que ela é meio que a glândula mãe das outras glândulas, né? Que é a mesma coisa falada na parte dos chakras e das outras glândulas, né? Sim, é super importante isso que você falou, Wagner, que realmente os nossos centros de força, ou chakras, né, como é dito em outras denominações, mas no Espiritismo a gente também fala centros de força, eles estão diretamente ligados, a gente tem que pensar que é um grande funil, né, um funil para fora, assim, tipo uma antena parabólica ao contrário, e que cada centro de força, ele está ligado a uma glândula. Então, por isso que quando a gente pensa no sistema endócrino, aí falando um pouquinho da parte corpo físico mesmo, cada glândula, ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, e cada glândula, ela é um receptor desse fluxo de energia de eletromagnético do ambiente que percebe e faz essas trocas. Então, a consciência também passa por tudo isso. E o que o Wagner falou da pineal é super interessante, porque quando, né, no hinduísmo eles falam que é o terceiro olho. É o terceiro olho, é aqui que fica a pineal, né? E que é aí que é por essa glândula, por esse centro de força que é trocada principalmente na mediunidade, essa, entre aspas, conversa com o mundo espiritual, bom? Então, aqui a gente já entendeu um pouquinho que a consciência, ela não é física, ela é uma energia, então ela pertence a um campo eletromagnético, então ela não é matéria. E aí, a gente vai vendo um pouquinho agora como que é esse despertar da consciência espiritual. Então, aqui continuando. Então, de nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Lembra que eu falei que ela perpassa pelo interno e pelo externo? Então, é a forma que eu, pensando lá no conscius, né, na etimologia lá, que vem do latim, pensando nisso, que é a parte de dentro, que seria a parte moral, vamos assim falar, e em contato com, então de nada adianta as ciências do mundo se eu não conhecer a mim mesmo. Pode passar, Wagner. Allan Kardec, ele perguntou em vários momentos sobre a consciência, né? Então, primeiro ele perguntou onde que estavam escritas as leis de Deus, onde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos responderam, na consciência. Dessa forma, todos os seres humanos trazem consigo, esculpidas na própria consciência, as leis divinas. Então, por isso que eu falo que ela faz parte do nosso espírito, ela é o nosso espírito, e ali que estão escritas as leis divinas. Então, quando Jesus fala em vários momentos, vós sois deuses, ele quer dizer que vós tens as leis divinas dentro de ti. É isso que ele quer dizer. Todos nós temos. E aí, pus até em amarelo. Todavia, embora sejam escritas, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Para isso é necessário o desenvolvimento do senso moral.
E aí o senso moral, ele continua, é fruto do esforço pessoal, do estudo, da meditação, dos pensamentos nobres. Então, voltando de novo para a questão do desenvolvimento moral, voltando de novo para a questão do livre-arbítrio e da vontade, que a vontade também é manifestada pelo espírito. Então, se eu tenho a vontade, se eu tenho esse esforço pessoal, se eu tenho essa vontade de estudar, se eu tenho essa vontade de controlar os meus pensamentos, tudo perpassa por esse campo também. E o despertar da consciência é um efeito natural do processo evolutivo. E essa conquista permitirá ao ser humano, avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Essa consciência não é de natureza intelectual. É uma atividade, nem atividade somente dos mecanismos cerebrais. É uma força que os impulsiona. Então, o que impulsiona é uma força, aí vamos pensar força nessa energia eletromagnética, que os impulsiona, porque é nascida nas experiências evolutivas a exteriorizar-se em formas de ações. Então, é isso que vem, inclusive, de outras encarnações, e que, muitas vezes, faz com que, nesta encarnação, seja difícil, às vezes, a gente trocar um hábito, a gente mudar, a gente, entre aspas, repetir padrões que tanto se fala hoje, a questão do karma e do dharma, que também o hinduísmo trouxe muito forte, que são, na verdade, é uma outra forma de dizer que são, não os resquícios, mas as consequências de todas as reencarnações anteriores. E aí ele continua ainda falando que nós podemos encontrar um alto nível de consciência, por exemplo, em pessoas incultas intelectualmente. Então, pessoas que não frequentaram uma escola, que não tiveram acesso à cultura, e pode estar ausente em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. E isso a gente vê na vida muito facilmente, as pessoas que são inteligentes e as pessoas que têm sabedoria. Eu acho que a sabedoria, ela perpassa pela inteligência junto com as aquisições morais. Então, a pessoa sábia é uma pessoa que vai usar o seu conhecimento a favor do bem comum. Isso é uma pessoa sábia. Pode passar, Wagner, por favor. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, que não é só a consciência, não é só a questão da inteligência ou do conhecimento. Especialistas em problemas respiratórios, por exemplo, que conhecem os danos provocados pelo tabagismo, ou pelo alcoolismo, ou por outras drogas, e que, apesar disso, usam eles próprios qualquer um desses flagelos, demonstram que ainda não desenvolveram a consciência plena. Então, o fumante, ele sabe que o cigarro faz mal, só que ele ainda não desenvolveu essa consciência plena que entra à vontade também para o parar de fumar. Isso é em tudo na nossa vida. A gente dá o exemplo do cigarro, do álcool, porque ele é mais visível. Mas quantos outros mini problemas que nos afastam das leis divinas e que a gente não tem essa consciência plena e a gente não quer enxergar, a gente não quer fazer e a gente continua mesmo sabendo que faz mal, né? Porque é difícil. Os seus dados culturais são frágeis de tal forma que não dispõem de valor para manter uma conduta saudável. Por outro lado, há indivíduos que não têm o conhecimento intelectual, mas possuem uma lucidez para agir diante dos desafios da existência, elegendo um comportamento não agressivo e digno, mesmo que à custa de sacrifícios, que é o que eu falei já. Então, a consciência, ele ainda fala, pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados. Olha só, está muito mais associada, então, essa parte do desenvolvimento moral do que em si do conhecimento, que objetivam o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. Caso deseje iluminar a sua consciência, eis algumas breves regras que vão ajudar você a alcançar este propósito. Então, aqui, a gente traz reflexões, porque, como eu falei, a gente não conscientiza ninguém, senão seria muito fácil um falar e o outro fazer. E a gente sabe o quão difícil é, né? Então, mesmo todos esses problemas ambientais que o planeta está passando, que as pessoas estão passando, por mais que você fale,
algumas ainda continuam com práticas totalmente inaceitáveis, de descuidado com o seu resíduo, com o seu lixo, enfim. Então, primeiro, são dicas. Administre os seus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos os sofrem. Então, a gente saber que a gente pode entrar e vai entrar em conflito, isso faz parte do nosso crescimento. Mas a forma como a gente administra, aí vai do grau de evolução e de vontade de cada um, tá? Eu vou voltar sempre nessa palavra vontade, porque é por onde perpassa, é por onde a gente breca, é onde a gente tola, né? Tá pro lado lá, porque a gente não tem uma vontade verdadeira que nos impulsione muitas vezes a esse progresso. Eu acho que esse exemplo é muito claro, né? Quando a gente tem consciência de que está fazendo algo errado e continua fazendo errado por simples falta de vontade realmente de mudar isso. Às vezes tem erros nossos que a gente está explícito e que a gente não quer mudar, vai querer seguir assim e fala assim, deixa para a próxima encarnação, né? Mas só que tem coisas desses aspectos aí, desses exemplos mais estridentes aí, do fumo, do cigarro, por exemplo, a gente pode ver que existe uma consciência coletiva em relação a isso que não existia um tempo atrás, porque na época da propaganda do cigarro, lá dos anos 70, lá, que era chique fumar, né, tinha propaganda realmente mostrando um estilo de vida fumar, não algo depreciativo, né? E aí a consciência coletiva naquela época achava que aquilo ali estava arrasando. Hoje em dia, as pessoas que fumam, as poucas pessoas que fumam, na verdade, né, elas têm vergonha, elas têm consciência, coletivamente tem aquela imagem aquelas imagens, né, das pessoas bem doentes atrás, as propagandas super restritas, ou seja, uma consciência que foi amadurecida com o tempo e existiu essa evolução que você está dizendo aí agora, né? Como que a gente vai amadurecer essa consciência e despertar ela e conseguir, pelo menos ter esse próximo passo que é a vontade, né? De realmente mudar, de fazer diferente. Que acho que talvez seja o mais difícil. Porque a consciência individual e a coletiva, elas se misturam o tempo todo. Então, da mesma forma que a minha consciência individual pode impactar a sua pode impactar a minha. E aí, nisso, a gente vai criando esses conscientes coletivos novos, que são os saltos da humanidade. Só que não são, assim, a gente fala saltos, né? Tudo é muito demorado. Assim como na natureza, que fala, né? E a gente vai falar até aqui nisso. A natureza não dá saltos. Ela não pula, de repente, de uma era para outra. As coisas vão acontecendo de uma forma cíclica, em espiral. E a gente também, essa consciência coletiva, tem momentos que dão uma ligeira subida, só que a gente vai ver, bom, eu não vou falar o que a gente vai ver, vamos ver, tá? Senão eu vou dar aula antes e depois dou depois de a mesma coisa. Outra dica, evite eleger homens modelo para seguir. Eles também são falíveis, os famosos ídolos, gurus, e às vezes se comprometem o que de maneira alguma deve constituir um desestímulo. Então evita a gente eleger homens, pessoas públicas encarnadas como modelos para seguir, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história. Então, para cada um vale, para cada um é um caminho diferente, cada um tem os seus débitos, né, a quitar. Permita-se maior dose de confiança nos seus valores, esforçando-se para melhorar sempre sem desânimo. Se errar, repita a ação. Se acertar, siga em frente. Não fuja ao enfrentamento de problemas usando desculpas falsas. Isso é o que a gente faz muito. A gente sempre arranja uma desculpa para as nossas falhas. É muito difícil a pessoa que assume e fala, não, puxa, realmente, eu pisei na bola aqui, eu devia ter feito diferente. Não. Ah, não, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, eu não consigo. Então, tem muitas pessoas que falam, eu sou assim e não tem jeito. Então, eu sou assim, não tem jeito, você está desperdiçando a sua encarnação. Se você fala, eu sou assim e não tem jeito, quer dizer que eu estagnei naquele ponto e eu não vou dar um passo para frente.
Reaja à depressão trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Tenha em mente que os seus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que você lhes dá. Pensando nisso agora que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, que a gente só imagina, né? Quem está lá é que sabe o que está vivendo lá. Mas hoje eu vi um vídeo de uma gaúcha, uma menina, uma adolescente, não sei se vocês viram, então muitas coisas aparecendo, né, na rede social, que ela falava assim: há uma semana atrás eu desci a escada do meu prédio para não sei o que lá. Há um mês atrás ela foi mostrando cenas da vida dela que tudo mudou de repente, que estava totalmente do avesso. Né? Então ela fala: que saudade que eu tava de descer uma escada para chegar na garagem do meu prédio, porque não tem a garagem, tá cheio de água. Então é para a gente pensar que às vezes a gente acha que o nosso problema é o pior, só que sempre tem gente que está passando por situações muito mais adversas que nós. E a gente tem que ter a fé e a esperança de saber que sempre vai ter alguém que vai estender a mão para a gente nesse momento. Então, viva o problema, resolva, tente resolver, e se não conseguir, pede ajuda. Liberte-se da queixa pessimista e medite mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Então não adianta você ficar reclamando e se lamentando do seu problema o tempo todo. Reclama, porque reclamar é isso, é clamar para si novamente. Você está trazendo o problema de novo para você em vez de resolver. Então tenta resolver. Nunca ceda espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou de perturbação. Lembre-se que você é humano e o processo de conscientização é lento. Você adquirirá segurança e lucidez através da ação contínua e firme, tá? Pode passar. Aí uma frase da Joana de Ângeles que eu separei para vocês. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é um ensejo de uma nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Saber utilizá-la é desafio para a criatura que aspira por novas realizações. Pense nisso, mas pense agora. Ou seja, não deixe para amanhã, que você pode, de fato, tentar fazer hoje. Tá bom? Aí sobre autoconsciência e autorresponsabilidade. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Pode passar, Wagner. Allan Kardec, no comentário que faz no item 191 de O Livro dos Espíritos, ensina: a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Então, o nosso nível de consciência espiritual, ele também vai aumentando, e ele faz aí uma analogia, né, uma metáfora, à nossa vida corporal, com a diferença que não existe a velhice, nem o declínio da velhice, que a velhice traz. Então, quando a gente chegar na fase adulta espiritual, quer dizer que a gente atingiu o nível da perfeição. E eu acho que a gente está engatinhando ainda, gente. A gente nem criança é, né? Eu acho que a gente ainda é bem... A gente ainda está aqui bem criancinha, viu? Aprendendo o que é certo e o que é errado. Eu, pelo menos, não me sinto... Me sinto bem criança ainda. É o processo de desenvolvimento do ser, o qual se iniciou nos primórdios da evolução. Ah, pode passar, Vânia. Foi um longo trabalho no tempo para o despertar da nossa consciência espiritual. Somos o resultado, o acúmulo de experiências. Então, pensando de novo que a consciência, ela também traz esse acúmulo de experiências, não dessa vida como de outras também. Cada qual vê o mundo e suas facetas de modo diverso, segundo o seu grau de entendimento. A diversidade das religiões obedece ao fato de que, na evolução, cada um de nós desenvolveu sua espiritualidade também de modo diverso. Os espíritos partem da igualdade, que isso nós já vimos, passam pelas desigualdades existenciais e atingem finalmente a igualdade essencial. Então, a gente começa de uma igualdade comum, todos os espíritos, mas
dependendo do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas durante as nossas encarnações, a gente vai trabalhar nessas desigualdades, mas o fim vai ser de novo a igualdade, que é a perfeição do espírito, tá? E nessa caminhada evolutiva, através dos milênios, a cada um será dado conforme as suas obras, conforme o seu esforço e interesse em progredir física e moralmente. Leis divinas, soberanas, imutáveis e perfeitas governam a vida em todos os reinos. Esta justiça de Deus é absoluta, e por isso mesmo escapa às nossas mentes, que são relativas. Então, a justiça de Deus, ela é absoluta e perene. A nossa mente, ela ainda é relativa. Mas, na proporção em que formos evoluindo, alargaremos as nossas perspectivas mentais, ou seja, ampliaremos a nossa consciência, para atingir essa compreensão das coisas que hoje nos escapam. Então, hoje, por exemplo, às vezes a gente fala assim, nossa, quando você tem uma desilusão, entre aspas, com alguém, a própria palavra desilusão já diz isso, né, que você criou uma ilusão, quer dizer, aquilo não era real. Aí você fala, nossa, mas eu não percebi que aquela pessoa era assim, que ela me enganou, que ela agiu de má fé comigo, como que eu não percebi? A pessoa, ela estava lá, provavelmente ela deu todos os sinais, mas a gente ainda, na nossa perspectiva restrita, com a nossa consciência mais restrita, a gente não percebe. Agora, um espírito consegue enganar o outro? Ele consegue, no mundo espiritual, se apresentar de uma outra forma que não seja realmente ele? Então, aí a gente vai percebendo o quanto essa consciência espiritual, ela também vai aumentando de acordo com essa evolução. Por quê? Porque a gente ainda é criança, então a gente não percebe tudo que está à nossa volta. Então, a gente vai se desiludir, a gente vai se meter em confusões, se envolver em conflitos, porque a gente ainda não consegue enxergar o mundo como um espírito superior consegue. Mas ele continua que o amor de Deus por nós manifesta-se de várias formas. Uma delas decorre do fato de nos trazer revelações periódicas, que é até o que o Wagner falou, de quando a gente tem um sonho, quando a gente tem alguma mensagem, né, que são essas revelações que são feitas para, tipo, nos direcionar para algum caminho. Aqui ele faz uma volta um pouquinho para trás, que fala que antigamente, né, a gente já viu isso, que Deus, ele estava na natureza, nas coisas, nas relações. Por quê? Porque a nossa consciência ainda, nós éramos muito mais ignorantes, nesse sentido, muito mais simples. Então, tudo que a gente via e a gente não explicava se tornava abstrato. E aí, isso quer dizer o quê? Que a nossa consciência ainda estava também se desenvolvendo nesse sentido. Hoje, como o Wagner falou, a gente já tem a consciência em relação ao cigarro, por exemplo, que na década lá de 60, 70, as pessoas não tinham. Hoje a gente já tem uma consciência, por exemplo, quanto à escravidão, que na época de 1800, 1700, isso era uma prática normal e aceita. Então, tudo isso também vai trazendo esses saltos, essa evolução de consciência espiritual, porque a cada espírito, assim, a tendência é de virem cada vez espíritos mais evoluídos para encarnarem. Espíritos evoluídos não quer dizer espíritos perfeitos, mas nós vemos que se nós já entramos num planeta que está em transição para a regeneração, é porque os espíritos que aqui estão habitando já querem operar no bem muito mais do que no mal. Pode passar, Wagner. Muitas vezes sentimos a necessidade, de uma forma muito natural, de nos elevarmos a cada etapa, somando não só o conhecimento, mas também posturas, atitudes, hábitos que de tempos em tempos devem ser reformuladas. Por entender que o homem é mais frágil do que perverso, a inteligência suprema do universo revela-nos a verdade pouco a pouco,
progressivamente de acordo com a nossa possibilidade de compreensão, revelando que a sua justiça é inseparável do seu amor. Então, de novo, a terceira revelação, que foi a questão do espiritismo, ela veio também porque a população estava preparada para aquilo. Assim como, mesmo sabendo, o que eu quero dizer é que pouco a pouco tudo nos será revelado. Tem coisas que a gente ainda não tem a resposta, por mais que a gente tente buscar, nem a filosofia deu a resposta, nem a ciência deu a resposta, e nem a espiritualidade ainda nos trouxe a resposta. Por quê? Porque, de novo, a gente ainda é criança para entender algumas coisas, tá? Deixa eu passar, Wagner, por favor. A revelação dos espíritos convida-nos naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. E os ensinamentos de Jesus são aquilo que há de mais elevado e de mais profundo no campo do conhecimento, para que os homens de todas as épocas, de todas as partes da Terra, possam promover o seu autoconhecimento por meio da sua própria evolução, o seu crescimento individual, espelhado naquilo que ele ensinou. Depois de Jesus, o mundo não seria mais o mesmo, do ponto de vista espiritual, mas a criatura humana, ainda com suas resistências, com suas defesas, iria ter dificuldades para assimilar e principalmente praticar tudo aquilo que ele ensinou. Então ele veio, mesmo sabendo que ele iria causar uma mudança, uma ruptura, que ele ia passar por tudo aquilo, mas que a população, a humanidade ainda ia demorar muito tempo para entender aquilo que ele estava pregoando e principalmente vivendo, né, o exemplo vivo, né, de Jesus. Natureza não dá saltos. Apesar de tudo que nós vivenciamos ao longo destes 2 milênios, então depois de Cristo, ainda temos dificuldades como consequência do atavismo. Atavismo, ela é um conceito biológico que fala que a gente pode ter certas manifestações que são resquícios de gerações anteriores. Então, são aquelas famosas, entre aspas, doenças ou anomalias genéticas que pulam gerações e que, de repente, vai aparecer lá no bisneto, tá? Só que o atavismo, aqui nesse caso que ele fala, é que também a gente tem esses paradigmas que ficam presos, aí ele fala, presos a esses arcabouços religiosos de outras épocas, e que muitas vezes a gente traz ainda para agora, mesmo depois de 2000 anos, e admitir essa nova era, o que o espiritismo traz. Então, quantas pessoas, infelizmente, né, os relatos até em relação agora ao Rio Grande do Sul, vocês devem ter visto, show da Madonna, quer dizer, como que eles vão misturando as coisas, né, e misturando que uma coisa tem relação com a outra, e falando que era coisa de Satã, e por isso que o do Sul estava sofrendo. Quer dizer, isso nada mais é do que esse atavismo, pessoas que ainda estão presas nesses arcabouços que lhe foram impostos, não só nessa encarnação, mas que vêm dessa ancestralidade, e que eles sentem muita dificuldade em assimilar o novo, tá? Mensagem em nossos corações, e desta forma não modificamos o nosso comportamento, geramos os conflitos individuais e coletivos que vivemos nos dias atuais. Então é isso que a gente traz, quando fala as mensagens do nosso coração, na verdade são nessa consciência, que a gente traz dessas outras épocas que vivemos e que torna difícil a mudança. Pronto, Wagner, obrigada. Mas, através da terceira revelação, o homem que amadureceu o raciocínio com as informações da doutrina espírita supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo, deslumbrado, percebendo que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. Então, quando a gente fala do despertar da consciência espírita, é que eu penso que o espiritismo, ele amplia essa nossa visão de mundo, ele amplia a nossa visão sobre o que é a vida, ele amplia e aprofunda a nossa, não é a nossa visão, mas
o tipo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o propósito da minha vida? Então, ele traz esse convite para nós. E todas essas informações, eu não sei como está sendo para vocês, mas quando eu comecei a ler sobre a doutrina e sobre realmente o mundo espiritual, o plano espiritual, o evangelho e toda a literatura, a gente percebe como a gente começa a entender melhor os processos pelos quais a gente está passando e entender melhor os processos pelos quais as outras pessoas estão passando. Aí mais livre de julgamento, mais livre de estar presa a esse atavismo, né? A gente vai ampliando um pouquinho mais. Então, amadurecida a compreensão dessa maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Então, a gente vai entendendo o nosso papel e o quanto a gente é realmente pequeno dentro desse universo. Mas ela... Pode falar, Alex. Desculpa te interromper, Carla. Imagina, falar. Mas é que eu lembrei de uma frase que eu gosto muito e que encaixa, acho que, muito bem aí na situação, que é aquela: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sabe? Então, para mim, isso faz muito sentido, principalmente quando eu comecei também no espiritismo, assim. Eu via a lógica em tudo que eu estava vendo. Então, para mim, aquilo foi, como se disse lá no início, o terceiro olho parece que de fato abriu, assim, sabe? Parece que uma cortina foi abrindo, assim, você vai vendo o universo e fala, nossa, é tudo isso então, né? Exatamente, para mim foi mais ou menos isso que aconteceu. Para mim também, quando eu comecei a ler, e aquilo foi fazendo sentido para mim, fazendo sentido, é como se as peças começassem a se encaixar. As peças estavam todas separadinhas e parece que elas foram se encaixando de alguma forma. É essa sensação que eu tenho, né? Então, ele continua, né, que a doutrina é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance os horizontes mais altos. Que é isso, a verdade te libertará. Você vai ter esse alcance desse horizonte muito mais longo. Pode passar, Wagner, por favor. Já estou invadindo o seu horário. Esta nova fé vem alagar-lhe a senda para as mais elevadas formas de evolução, sendo a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho humano, mas como uma salvadora mensagem de fraternidade, alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Então, ele não é uma regra, mas ele é realmente sempre um convite. É a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Pecado e culpa são substituídos por responsabilidade. Aí quando a gente viu lá autoconsciência e autorresponsabilidade. Então, a gente não é pecado, não é você é o culpado disso, você não é o culpado daquilo, mas é a responsabilidade. Então, a lei de causa e consequência. E a esperança espírita não repousa na fragilidade humana, mas na potencialidade do espírito, que se atualizam no fogo das experiências existenciais. Pode passar. Em contato com os ideais da nova revelação, o homem, sentindo dilatar-lhe naturalmente a visão, começa a perceber com mais amplitude os problemas que o cercam, que é o que eu já falei. Aguça-lhe a sensibilidade, intensifica-se-lhe a capacidade de amar. Converte-se-lhe o coração em profundo estuário espiritual, em que todas as dores humanas encontram eco. Por isso mesmo, acentuam-lhe os sofrimentos, de vez que as suas aspirações não surpreendem qualquer sintonia dos planos inferiores em que ainda respira. Então, quanto mais consciência a gente vai tendo, lembra que eu falei que a parte interna e a externa é como eu me vejo, como eu organizo dentro de mim, e como depois eu organizo e atribuo o significado do que está à minha volta. A gente tem que pensar que até os sofrimentos, muitas vezes a gente começa a enxergar de uma outra forma, não daquela forma tão desesperadora, mas de uma forma um pouco mais lúcida e talvez motivadora no sentido de transformação, para a gente conseguir transformar aquela realidade. Deixa eu passar, Wagner, por favor, que eu acho que ainda faltam bastante, não é? Desejaria o aprendiz acompanhar-se por todos aqueles que ama na caminhada para a vida superior. Entretanto, à medida de que se adianta em conhecimentos e se sutiliza de
em sensações, reconhece quase sempre que os amados se fazem dele mais distantes. O mestre Nazareno já havia alertado: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O nega-se a si mesmo, quando ele quer, né, ele dizia isso, é você, que ele fala aqui, é passar pela porta estreita, com coragem, convivendo muitas vezes com a solidão, reconhecendo que temos necessidade urgente de renovar sentimentos, valores, ideais e propostas. Então, convivendo com a solidão significa muitas vezes a gente não ser compreendido, a gente se sentir remando contra a maré, né? Então você fala, nossa, mas está todo mundo assim e eu tô, né? Vocês estão lá quebrando o piso no cristão. Em vez de poder estar fazendo outra coisa, vocês estão lá reformando, colocando todo o trabalho de vocês, toda a energia de vocês. Então, muitas vezes, muitos espíritas podem se sentir sozinhos nessa caminhada, porque é muito mais difícil você entrar na porta estreita. É muito mais fácil você se manter na distração. E hoje em dia, a distração, eu acho que é o nosso grande cigarro, né, da década de 70, que todo mundo fumava, a distração com redes sociais, a distração com essas urgências que a vida vai nos impondo e a gente fica distraído do que a gente realmente precisa fazer, distraído no sentido de, ai, quanto tempo que eu não vejo meus parentes, nossa, a vida, nossa, já estamos em maio, não é assim? A gente distraiu, acabou o ano. Então, acho que é isso que a gente precisa descobrir qual é a normose da humanidade atualmente, para que a gente vá contra e quebre para realmente ter essa evolução. Pode passar, Wagner, por favor. Segui-lo não nos livra dos nossos compromissos perante a vida, pelo contrário. Seu convite é para que nos esforcemos para viver o seu evangelho através de atitudes de união, fraternidade, paciência, perdão, no lar, no ambiente de trabalho, na comunidade, na escola, no núcleo religioso que frequentamos. Convida a viver num mundo seguindo seu exemplo. Somente Jesus pode proporcionar ao homem de todos os tempos a possibilidade desta mudança, de transformação de si mesmo e do mundo em que vive. Olha a consciência aí de novo, da transformação de si mesmo e do mundo em que vive. Então, sempre essa percepção do interno com o externo, é sempre essa relação, tá? Quanto mais cede a favor do todo, mais é compensado pela lei divina, que o enriquece de força e alegria no grande silêncio. Reconhece que o espírito foi criado para viver em comunhão com os semelhantes, que é a unidade de um todo. Vós sois deuses, lembra? Em processo de aperfeiçoamento que não pode fugir sem dano à cooperação. Mas a maneira da árvore no reino vegetal precisa crescer e auxiliar com eficiência para garantir a estabilidade no campo e fazer-se respeitável. Então, como na natureza, tudo tem o seu tempo, o seu lugar e a sua função. E somente aí desperta a conquista, a paz que resulta da consciência sem choque com o inconsciente, que a irriga de ideais superiores e a estimula de realizações enobrecedoras. O espiritismo, como um processo libertador de consciências, é uma questão de fundo e não de forma. Então, é a base. O espiritismo vem para trazer essa base para a gente. E aí liberta, que é o que o Alex falou, que a verdade vos libertará. Apesar da evolução no campo do conhecimento, ainda há uma força irresistível que nos mantém cativos ao passado. Lembra daquele atavismo que eu falei? Aí ele fala das lendas, das crendices, perdições, mitos, mas não é só isso. É o jeito de se comportar também. Somos viajantes da eternidade, dentro de nós reside a consciência de que somos seres espirituais em ascensão, no roteiro da harmonia e da perfeição. Sabemos que o progresso não vem pelo simples crer, mas acima de tudo pelo viver a nossa essência espiritual, a vontade. Romper é a meta. Neste homem alarga-se a acústica da alma e, embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade, pois um futuro glorioso de luz nos espera. Acabou.
Quer da sua parte ou eu já falo rapidinho agora, Wagner? Não tem a minha parte. Ah, não tem? Não. Essa aula não tem parte B e eu correndo aqui com medo da sua parte. Pensei que você sabia. Não sabia, eu estava aqui voando. Gente, desculpa. Bom, então vamos... Primeiro, então, antes de eu falar dessa parte, queria abrir aí para a gente conversar o que vocês pensam agora sobre consciência, ou se trouxe, pelo menos, mais perguntas, que isso é bom. Quanto mais perguntas a gente cria na nossa cabeça, é porque, de alguma forma, coisas se romperam lá dentro, né? Que faz a gente perguntar, questionar e ir atrás de novas respostas. E se o que foi trazido aqui hoje se deu para dar uma cutucada em vocês? Quem gostaria de falar? Sofia. Sofia está raspando a cabeça aqui no monitor, na coisa, e fica balançando a tela. Como a gente disse na aula passada, ou em algumas aulas anteriores, que a gente está sempre em processo de evolução, né? Como você disse aí, num certo momento, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou... acho que o Alex reforçou até na última aula alguma coisa sobre isso, de que como a gente está em processo de evolução, está sempre aprendendo, né? Eu trago de novo a frase que eu havia dito, que a gente assiste um filme hoje, lê um livro hoje, inclusive sobre o espiritismo, e amanhã ele é o mesmo filme, mas a nossa consciência trabalha de outra forma, porque a gente teve um conhecimento, né, que é isso que você trouxe na aula de hoje, a gente teve um conhecimento espiritual, né, que nos remete a doutrina espírita, né? A gente tem esse conhecimento e que rompe, né, a barreira, o paradigma, né, de que muitas pessoas criadas na Igreja Católica, né, que veio da Igreja Evangélica, né, que veio de N religiões. E hoje a gente tem a consciência de que é diferente, né? Da onde eu vim, para onde eu estou indo, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Sabe que eu fui numa palestra uma vez lá no Kardec, e aí tem um cara, acho que é Wagner, não. Eu acho que é Wagner, inclusive. E aí, enfim, ele falando assim, eu passei 17 anos da minha vida sem saber quem era Jesus. Eu não tinha a mínima ideia de que Jesus existia. Olha só. E aí, quando ele começou a frequentar o centro espírita, ou seja, frequentar o centro espírita não só, né, não é frequentar o centro espírita, mas quando ele passou a ter o conhecimento e a consciência de que da onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai, aí ele falou, nossa, agora eu sei quem é Jesus Cristo, né? Mas é isso, eu na minha concepção acho que é isso, né, a nossa consciência, quer dizer, e aí o nosso conhecimento espiritual fazendo com que a gente tenha consciência, né, do mundo que vivemos, né, desses males que nos assombram, né, desses vícios que nós temos, do cigarro, do álcool, né, de drogas, eu digo a gente, o mundo em geral, viu, gente? Sim, o açúcar, eu acho que o açúcar hoje é um grande vício da humanidade. Está causando aí diabetes e obesidade em grande parte da população. Isso também é um vício, só que ninguém fala ainda, né, por causa até da própria indústria alimentícia, enfim, que existe todo esse capitalismo por trás. Mas são outros vícios, né, Gilvan? A gente fala sempre do cigarro e do álcool, mas tem tantos. Até as próprias redes sociais. Ontem eu me peguei nisso, porque eu comecei a ver essa questão, enfim, do Rio Grande do Sul, que eu tenho muitos amigos que moram lá. Então, é um estado que ele é do meu coração, sabe assim, o estado do seu coração.
Então, eu fiquei muito impactada. E aí, quando eu vi, eu tinha ficado quase 3 horas olhando o celular. Aí eu falei, meu Deus, falei, o que é isso, né? Então, são 3 horas que eu fiquei lá olhando e olhando e olhando os resgates disso, resgate daquilo, quer dizer, e aquilo vai formando realmente uma sinergia, né, que se você não toma conta, só que tem pessoas que vivem todos os dias nisso. Tem pessoas que não falam, nossa, fiquei 3 horas no celular. Tem pessoas que ficam o dia inteiro no celular todos os dias e vendo, muitas vezes, futilidades, vendo outras coisas. Então, hoje a gente vê que existem outros vícios que estão permeando a nossa humanidade, né, a nossa civilização, enfim. E que a gente tem que realmente tomar cuidado, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Mais alguém gostaria de falar? Mas obrigada do seu relato, Gilvan. Por nada, eu tento. Sabe, quando eu estava na aula de inglês, a professora falava assim, eu começava a falar as palavras, ela, vai que tá dando certo. Eu falei, eu sei que tá errado, ela, mas se não falar, não corrige. Se não tentar, não sai do lugar, não é isso? Exatamente isso. Então. Pode falar, Alex. Uma coisa que eu acho bem interessante para criar consciência são os exemplos. Então, quando você vê o exemplo de pessoas como essas do Rio Grande do Sul, você sente a necessidade de mudar. Quando você vê exemplo do Papa ou de outro grande celebridade, não que você tenha que levar, como você disse lá no início, aquela pessoa como um ídolo e tentar seguir os mesmos passos. Claro, cada um tem a sua, mas eu acho que exemplos dizem muito. Assim, sim, as práticas, né? Isso. Exatamente. Como se você tivesse aquela ideia da foto, né? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E, claro, né, o exemplo do Cristo, né, que deixou aí muito para nós. Eu acho que a mudança na consciência também parte do exemplo. Sabe? Sim, com certeza. E eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil agora é uma movimentação realmente muito grande em relação à caridade e ajuda ao próximo. Eu nunca presenciei no Brasil um ato que mobilizasse tantos estados, tantas pessoas, tantas áreas diferentes. Então, empresas estão mandando coisas, pessoas físicas, né? Estão se organizando, mandando, empresas aéreas cedendo aviões. Quer dizer, hoje a gente percebe, inclusive, e aprende que a força da coletividade ela é maior que tudo. E que muitas vezes a gente de novo deixa, não, isso é responsável do governo, não, isso é responsabilidade de fulano, isso é responsável. Não, e a nossa autorresponsabilidade. Então, eu acho bacana toda essa movimentação, está sendo, eu acho que, um grande exemplo do que a gente pode ser capaz. E aí, por outro lado, me traz outra reflexão que eu fiquei pensando, né, quando teve a crise dos Yanomamis, que morreram tantos lá de inanição, atingiu somente alguns, quer dizer, alguns só se compadeceram daquela causa realmente. E que talvez, se essa enchente talvez fosse em outro lugar do país, não reverberasse tanto, não sei, estou jogando aqui perguntas, para a gente entender se essa nossa solidariedade também não é seletiva, entendeu? Devido a onde está sendo a tragédia. Então, às vezes eu me pergunto, por que o Rio de Janeiro ainda continua também daquele jeito? Se a gente consegue mandar caminhões, toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul, por que a gente não consegue mandar toneladas de alimentos para quem precisa no Nordeste, por exemplo, no sertão nordestino? Se a gente consegue mandar aviões lotados de água para o Rio Grande do Sul, por que a gente não consegue levar aviões lotados de água para quem tem sede, né? Então, eu me coloco muito... Eu sou muito questionadora, né, isso é uma coisa assim, que fica dentro de mim o tempo todo, mas eu acho que já é um passo que a gente não pode, às vezes pensar, mas eu fico pensando se uma vida vale mais que a outra,
É essa questão que às vezes eu penso. Por que que determinadas vidas valem mais do que outras determinadas vidas? E aí entra esse racismo estrutural, entra a questão da desigualdade social, aí entra outros nós. Mas que eu acho que vale a reflexão para a gente ficar atento. Será que a gente está aprendendo ainda o que é ser caridoso? Lá eles estão, realmente, o povo do Sul, eles estão, né, quando fala cenário de guerra, é o cenário da sobrevivência, eles estão lutando pela sobrevivência, lá, agora, né, estão lutando pela sobrevivência, que é você viver, mas são coisas para a gente refletir em nível... se a gente tem esse poder de transformação em termos de sociedade, empresas, não estou falando nada de governo, gente, estou falando de sociedade. Por que que a gente não pode mudar e ajudar realmente a todos e todo mundo ter esse acesso à água, comida? Porque dinheiro não falta, a gente já viu que dinheiro não falta, que dinheiro vem quando precisa, né? Mas enfim, são questões aí que eu deixei no ar, para a gente só observar, sabe, ficar observando os movimentos. Acho que a gente precisa sempre trazer esse tipo de reflexão, né? É mudança de consciência, né? Mudança de consciência. E é uma coisa, Alex, que me incomoda muito a gente saber que uma vida vale mais que a outra. É muito triste isso, eu acho. Né? Muito triste a maioria das pessoas acreditarem que uma vida vale mais do que outra vida, né? Enquanto não deveria ser assim. Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? Com o tempo a gente vai aí aprendendo. Posso só fazer um paralelo? Pode? Desculpa, Zenaide. Pode falar, depois eu falo. Pode falar, Zenaide, está com o microfone fechado. Consegui. O meu rapidinho, Alex. Então, Carla, referente a isso que você comentou, eu também penso assim, mas eu acho que tudo isso é mídia, né? Por isso que nós estamos sabendo como que está, como realmente você falou, tem muita gente realmente precisando o tempo todo, né? E agora aconteceu essa tragédia. É a mesma coisa de acidentes, por exemplo, agora esse acidente que aconteceu desse rapaz que tem um carrão aí que matou o outro. Né? Quantos acidentes acontecem por aí, ninguém fala nada, só que esse rapaz tá com uma Porsche, né? Então a mídia ficou em cima dele e é capaz de acontecer alguma coisa por esse motivo. Mas quando as coisas acontecem no dia a dia, a gente nem sabe, né? Verdade. Mas eu acho que vai chegar o tempo. Eu acho que está sendo um grande exercício. Eu acho tudo isso que está acontecendo um exercício para as pessoas, lógico, que estão vivendo lá, né? Elas têm um motivo de estarem todas lá, encarnarem naquele local e viverem aquela história, aquela situação agora. E nós aqui, enquanto brasileiros, a gente também tem um motivo de estar encarnado aqui e ver de tudo isso que a gente pode aprender, né? Então, a verdade é sempre essa, de tudo isso que a gente pode aprender, de tudo isso que a gente pode refletir, de tudo isso que a gente pode se rever nas nossas atitudes, nas nossas falas inconscientes, né? Naquilo que a gente vai trazendo de outras vidas, se a gente ainda tem esses resquícios de preconceito mesmo, de racismo mesmo. Eu falo nisso porque não é só cor de pele, é questão de classe econômica, de desigualdade social. Será que a gente também a gente está atento a isso, né? Então, são coisas assim que eu penso bastante. Pode falar, Alex. Não, o paralelo que eu ia fazer era de, por exemplo, muitas pessoas hoje estão se mobilizando, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, você vê muitos lugares que quando chove inunda tudo, né? As pessoas perdem tudo. Então, meio que as pessoas se sentem na pele do outro, né? Sim. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma também. Mas eu acho que perfeito o raciocínio também da Zenaide, que é muito mídia mesmo. Né? Quanto mais mídia em cima, mais ali você ajuda, mais coisas que vão para aquilo são pegas, né? E são muitas coisas assim, né? Só para finalizar, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é diabética tipo 1. Então, desde criança ela sofre com a questão
E ela tem uma página no Instagram que chama Diabetes Tipo Ruim, né, em vez de tipo 1. E ela traz justamente as novidades, ela é, entre aspas, uma influencer, mas que traz soluções, que vai nos congressos, que mostra, né, o adesivinho, o medidor, e não sei o quê, porque é uma série de coisas. E é saúde isso, né, o dela é tipo 1, foi por herança genética, enfim, e ela é limitada em uma série de questões aí, mesmo tendo 30 e poucos anos. E a campanha dela foi de arrecadar insulina, porque muitas dessas pessoas foram resgatadas, eram diabéticas e não estão tendo acesso à insulina. E tem que tomar insulina todo dia, porque se não tomar insulina todos os dias, teu açúcar já sobe, até por conta do estresse já sobe normalmente, e não tem insulina lá. Então são coisas assim que a gente não pensa. Eu que não sou diabética, eu nunca ia pensar que teria que mandar carga de insulina para lá. E aí ela fez a maior arrecadação e continua fazendo, junto com uma associação local lá de Porto Alegre, para distribuir as insulinas para as pessoas que precisam. Então, eu acho que cada um tem a sua causa, né, para defender. Cada um tem o seu, tem outros que é a causa animal, e está sendo lindo resgatar os cachorros, os gatos, os cavalos, enfim. Por quê? Porque é isso, porque toda a vida importa, né? Mas nesse toda a vida importa, eu queria que isso fosse levado de fato, toda vida importa. Então, se algum dia acontecer essa tragédia no Nordeste, eu gostaria de ver a mesma mobilização. Se acontecesse essa tragédia como aconteceu também no Norte, não teve essa mobilização. Então, lá eles continuam não tendo nada, né? Continuam. Então, é meu convite para a gente pensar, né, pensar aí nas nossas atitudes e no que a gente valida, né, no que a gente, valida, não tem outra. Wagner, você gostaria de falar, já que você não teve a parte B? Eu só estou acompanhando aí, concordando com essa história aí do Rio Grande do Sul, do preconceito, racismo aí já está se expandiu para esse assunto aí, eu concordo realmente que a vida é vida, né? Vida em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer ser vivo, infelizmente a gente ainda mata para comer alguma vida aí, né? Os animais e tal. Mas se tratando de pessoas, a gente tem que buscar aí nessas raízes nossos preconceitos culturais de separação, né? E ver que todas as pessoas, não é assim que tá lá, né? Que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, que Jesus ama todos, sem distinção, universalmente. Então, é o exemplo que ele deixou para a gente observar todas as pessoas de qualquer cultura, qualquer lugar do mundo, como uma vida do mesmo valor, todas elas. Pode ser, a gente não pode, até ao contrário, né? Às vezes as pessoas têm, que nem do rapaz lá da Zenai, da Porsche lá, que é sei lá, um rapaz bem sucedido, rico. Aí só porque ele é rico, bem sucedido, que ele merece ser mais, né? Vamos buscar a justiça, sede por justiça, ele é rico, ele precisa se lascar, vamos dizer assim, né? Agora, se fosse uma pessoa pobre, que nem eu, assim, já não precisava ser tanta justiça, assim, porque a gente tem uma empatia melhor. Então, poxa, cada peso diferente para cada tipo de pessoa, para cada classe social de pessoa. Então, quanto mais a gente conseguir tirar esses preconceitos, essa seleção de caridade, a caridade ela tem que ser universal, ela tem que ser para todos, para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito, para todo mundo. E a justiça é isso que você falou, a justiça humana ela é totalmente falha, né? Mas a justiça divina não, a gente sabe que ela tarda, mas não, realmente não falha, né? Gente, vamos ver aqui o calendário, tá? Aula que vem, hoje foi a última aula que faz parte de toda a grade, né, que eram 23 aulas, agora a gente vai ter uma aula extra, que vai ser com esse tema, semana que vem. Depois vão ter 3 biografias, 3 aulas de biografia. Então, a primeira do Chico, depois do Emmanuel, depois do André Luiz, que foram os mentores que trabalharam diretamente com o Chico. E aí, no dia 20 de junho, a gente vai ter a discussão do livro do Nosso Lar.
Então, gente, tem o filme, mas não se baseiem só no filme. Tem o audiobook, né, que o Wagner já postou, tá lá fixado na descrição do grupo do WhatsApp, tá bom? Mas então se preparem, aí aos poucos, depois a gente vai falando como vai ser essa discussão do livro no dia 20, mas mesmo quem já leu, quem já assistiu o filme, enfim, dá né, assiste de novo, lê de novo, escuta o audiobook, para lembrar de passagens, e que quem quiser já pode ir também anotando, né, fazendo relações com o dia a dia, com o que está acontecendo no mundo hoje, ou vocês, para vocês irem, porque para depois trazer isso para discussão, tá? Então, aí já fica aí, é quase daqui 1 mês, 40 dias, né, que vai ser, tá bom? Acho que é isso, né, Wagner? Aí depois é férias, e aí o básico 2 vai continuar no mesmo horário, comigo e com o Wagner, no mesmo horário, no mesmo local, em agosto. No mesmo canal também, mesmo canal, tudo igual, tá? Não precisa fazer matrícula, não precisa fazer inscrição, vocês já estão sendo aprovados de forma direta por mim e pelo Wagner, tá bom? Só chegar em agosto. Que bom que serão vocês, senão eu já ia reivindicar os meus direitos. Seremos nós. Eu e Wagner, a gente não sai do básico. A gente fica no básico eternamente, né? A gente está na classe de alfabetização de vocês, né? Ensinando beabá. Muito bom. É isso aí. Então tá bom. Então vamos fazer as orações. Vamos agradecer a Deus por essa aula de hoje, esse despertar de consciência que aqui estamos vivendo. Estamos cada dia mais um degrau, um tijolinho, construindo essa consciência, não só no conhecimento, mas também na moral e também na vontade de querer mudar e de querer melhorar, e de reconhecer os nossos erros e de querer modificar. É uma bênção para nós mesmos, né? Na nossa evolução. Que Deus nos abençoe para essa restante semana, com muita luz, muita proteção na nossa casa, muito equilíbrio, que traga paz aqui para os nossos familiares. Vamos imaginar cada um dos nossos familiares aqui da nossa casa, os nossos animais, iluminar, transmitir bons sentimentos para todos eles. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.